O Botafogo desbancou a crença de que time brasileiro é saco de pancada de europeu e amassou o atual melhor do mundo PSG. Vamos conferir o que está sendo falando no mundo. É uma vitória histórica do Botafogo, né? Eu acho assim que é muito chato esse negócio de ficar discutindo, esse campeonato é melhor, não sei o quê, bababá, isso é uma besteira. Eu acho que esse campeonato, eu tenho dito desde o começo, essa competição é para se aproveitar e curtir os confrontos, a oportunidade de enfrentar adversários que normalmente as equipes, não só do Brasil, né? Ninguém consegue se enfrentar aí. Jogou de uma maneira defensiva, né? Mas muito bem, a atuação defensiva é excelente, teve pouca posse de bola, 25% apenas, o jogo inteiro, mas em vários momentos soube reter a bola no campo de ataque, segurar um pouco para dar uma respirada, sair um pouco da pressão. O PSG não criou quase nada, foi uma atuação péssima do PSG, muito também em função da maneira que o Botafogo se comportou, porque é até natural que um time superior entre em campo achando que vai ser fácil, não achando assim, vai ser fácil, ninguém vai chegando no vestiário, olha, vai ser fácil, mas não é isso, o relaxamento. Mas aí durante o jogo você percebe que a coisa é mais complicada e aí você se mobiliza para conseguir o resultado. Foi o que tentou fazer o PSG, não só nas trocas feitas pelo Luiz Henrique, mas até pelas reações dele, ainda no primeiro tempo, à beira do campo, bem incomodado com alguns erros que a sua equipe cometera. E não conseguiu reagir, porque o Botafogo manteve concentração, manteve organização defensiva e bloqueou as ações de ataque do time francês. Uma vitória importantíssima, isso é sensacional, né? Depois de uma atuação que deixou muito a desejar na estreia, pelo segundo tempo contra o Seattle, quando quase cedeu um empate para uma equipe bem inferior a ele, Botafogo, mas hoje não, hoje foi um jogo exemplar, dentro de uma proposta que era possível. É perfeitamente natural que você jogue de uma forma muito defensiva contra o adversário que lhe é superior, né? É aquela coisa, o time de futebol tem que jogar de diferentes maneiras, de acordo com o cenário, com a competição, com o momento. Se o Botafogo tenta fazer um jogo franco, ele vai ter mais dificuldade. Fez o jogo que lhe cabia, e com muita competência, e consegue uma vitória histórica, uma vitória sensacional. Então, uma situação bacana aí, muito legal, uma vitória marcante do Botafogo, que eu acho que deixa para trás até, e digamos assim, eu acho que ela abafa um pouco alguns elogios exagerados até ao desempenho de outros brasileiros nessa competição, dos outros três, Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras, pelos jogos anteriores. O que o Botafogo fez hoje é muito maior do que qualquer um deles fez, obviamente. O Botafogo tem que empatar com o Atlético. Se ele empata, ele é primeiro da chave. Se ele perde por um gol, ele está classificado pelo menos em segundo. E se ele perde por 2 gols, aí ele pode ser eliminado. Ele não pode perder por 2 gols para o Atlético. É uma situação confortável. Ele pode até perder, gente. Quem poderia imaginar que o Botafogo chegaria à última rodada desse quadrangular, da sua chave, podendo perder um jogo para o Atlético de Madrid, que ele estaria classificado? Ele pode perder por um gol. E o empate é o bastante para ele ser primeiro. Espetacular. Fogo avançando, por exemplo, para pegar o Inter Miami, você já tem pelo menos um não europeu chegando entre os 8. O Botafogo jogou hoje de uma maneira muito específica para esse jogo. Mas o Botafogo não vai fazer jogos com 25% de posse de bola se defendendo o tempo todo para ele ser campeão da Libertadores, brasileiro. Não é assim que ele vai jogar. Ou é um jogo específico. O Botafogo jogou reconhecendo que o adversário ele é superior tecnicamente, a gente sabe que adotou uma estratégia defensiva, jogou muito bem e ganhou o jogo. Agora, a gente não pode ficar usando essas vitórias para maquiar a má qualidade da maioria dos jogos disputados do Brasil ou achar que nós estamos perto dos europeus. Não estamos. Então, eles têm grana. E isso faz toda a diferença. Os melhores jogadores daqui, da Argentina, do Uruguai, sei lá de onde, eles vêm aqui e levam. Não é que o europeu joga mais bola que o brasileiro, que o argentino, ou que o asiático, o africano, ou sei lá mais quem. É porque eles têm a grana e eles levam os melhores jogadores e montam seleções transnacionais. E quando esses times estão mobilizados e envolvidos, é claro que é muito mais difícil de enfrentá-los e batê-los. Agora eles vêm para um torneio como esse, que não é, obviamente, aquele que é prioritário para eles, deixam essas brechas, o time brasileiro vai lá e dá uma chapuletada. Ou como o outro pode chegar e ganhar também. Há uma diferença grande e ela é imposta pela grana. Não só a grana, também é nosso atraso técnico e tático. Esse discurso me preocupa muito, porque daqui a pouco vai aparecer um professor da vida aí dizendo, não estamos tão atrasados. Estamos sim. Tanto que os técnicos que dominam aqui a Libertadores, que ganharam seguidos títulos, são técnicos portugueses. E técnicos que nunca passaram perto do primeiro escalão. Jorge Jesus, Abel Ferreira e Arthur Jorge. Nenhum dos três dirigiu times de ponta do futebol internacional. Nenhum deles dirigiu. Então a gente vive aqui uma realidade que não pode ser ignorada por conta de resultados numa competição muito peculiar, disputada em condições que a gente não pode ignorar, para tentar esconder os defeitos e apontar virtudes que às vezes nem existem, porque são jogos muito específicos. Eu imagino até
que alguns europeus que entram com um saltinho um pouco alto nesses começos, a partir dessa derrota, vão mudar o comportamento. Porque o campeão europeu perdeu para o campeão da América do Sul. Igor Jesus qui tente sa chance, a été détourné, mais c'est bien Botafogo qui s'impose. Brazilian teams, in particular in this tournament, have been fantastic. You had a camera focused on Ansako during that game. Botafogo played very well defensively. They didn't give many chances to Paris, so just congratulations, you know, sometime. An underestimation of Botafogo by Luis Enrique. Imagine that game is going to be like crazy. I wish we had, well we did have, we've got cameras all over the place, but I wish we had a camera focused on Jules and Sacco during that game. It was always going to be a difficult game, especially if they scored first, because we know how good defensive they are. I think the Brazilian teams, in particular in this tournament, have been fantastic so far. It was a masterclass defensively, and I think first we need to give a lot of credit to Botafogo and the way they set up, how narrow they were, how disciplined they were defensively. They knew they would not have much of the ball, and they knew they would not probably have many chances, but they would have to make it count. They restricted PSG to not much, if you think about it really, not clear chances really for PSG, a few good crosses, but it was very comfortable in the end because they worked really hard. When they stayed narrow, they pushed PSG wide, and then they doubled up on the wingers. And apart from maybe the beginning, Kvaratskhelia at the start of the game, after that, it was very good defensively from them. We said how much it means to a lot of these South American teams, and I think this shows it, right? The celebrations after, I mean, these are going to continue into the night for the fans, but I like what the players are doing, just acknowledging the fans as well that have travelled from Brazil to go and watch this game. But it was a fantastic defensive display from Botafogo. It's a perfect game. They avoid the mistake, they try to defend well, they exploited the corner attack, you know, and that's why they celebrate a lot, no? I think this one is really, really important for Botafogo. That means a lot for Brazil. Yeah. And it's not like Luis Enrique's side didn't go for it. I mean, all those superstars I mentioned that were on the bench in the first half, all of them came on. So he went for it. This was an important game for him. Yeah, of course. I think at the beginning of this game, we saw like how Botafogo starts. They just had only one changing player from compared to the first game, and Paris maybe five players. So I think after second half, the coach bring stronger players on the pitch to try to score. But as you said before, I think Botafogo played very well defensively. They didn't give many chances to Paris. So yeah, it was So just congratulations. You know, sometimes in football you just like it. Well done, Clemens. Well done. We all saw the starting 11. I think was surprised maybe by the amount of changes compared to the Atletico Madrid side. It's not often he gets it wrong, right? He's probably the best manager out there right now. Did he get it wrong? Well, we think so. We discussed it with Mamad. I just think tonight a win would have qualified PSG regardless of what would happen in the last game. Even between Botafogo and Atletico Madrid, 6 points for PSG tonight, and they threw already. Play your strongest team now, even if it's back-to-back the same starting 11 than against Atletico Madrid. This is your best 11, and then you can rest everybody if you want for the Seattle game. Seattle are not as good as Botafogo. You can play all the kids. You're already through, and you've already topped the group. So, maybe it was not the best time to make those 5 changes. Lucas Hernandez at left back instead of Nuno Mendes. Big difference, complete different profile. The team doesn't play the same. Same in midfield. Mayulu good, Zaire Emery good, but they're young players. Maybe that's where Luis Enrique, who likes to share the minutes and game management, but maybe tonight he should not have. But is there maybe an underestimation of Botafogo by Luis Enrique? No, I think it's quite complicated also for a manager to have all these quality players every time on the pitch. Sometimes some of them must to have some rest, but I think this game means a lot for the Brazilian team, and but I think everything is not finished for Paris. Of course, it will be an interesting game again against Seattle. I hope we're gonna win and go to the next round. But today also we saw some young players, who try to give them best, but they saw how high level is it to play against
you know, like a team has Botafogo. But you're right, that free kick by Vitinha, the header Gonzalo Ramos, and then this is the kind of crosses to nobody really. I know the John fumbles it there, but it's a bad cross from Hakimi, and there's certainly nobody trying to cut the trajectory. Even that free kick in a good position for Kvaratskhelia is over the top and really never looked like he was going to come down. So just a lack of composure, lack of sharpness. We said that, sloppy in the passing for PSG, too slow. And against a team that is so well organized, so well drilled, that puts all the effort in, if you're not sharper, you're not going to make it. I imagine that game is going to be like crazy, man. Because the game is going to be fired at the beginning to the end, no? Because Madrid has to be score goals and Botafogo has the 1 point. Imagine how those teams are going to be compete. Rapaziada, isso aqui é como se fosse um título mundial. Se o Botafogo for eliminado pelo Atlético de Madrid, é como se fosse um título mundial, cara. Esse jogo, tipo, não... Cara, esse jogo vai mudar... Não é só o Botafogo, não, cara. Esse jogo vai mudar a história do futebol brasileiro. Botafogo, olha o Botafogo, vai ser remate. Oh! Brother, o que é isto, mano? O que é isto? O que é isto? Ai, eu não posso dar aos berros aqui, mas isto é ridículo. Donnarumma ficou parado, mano. Quem é que foi papado de cebolada ali? Foi aquele gajo, né? O Beraldo. Foi o Beraldo que foi papado de cebolada? El que no está jugando es Dembélé, ¿eh? Ya no jugó el primer partido. Muy bien, el 7. Está poniendo huevos, te digo, el Botafogo, ¿eh? Está poniendo mucho huevo. Mucho huevo. Y se viene el Botafogo por el primero. Y se viene por el primero. Y el remate, ¡gol! ¡Gol de Botafogo! ¡Gol de Botafogo! ¿Qué? ¡Gol de Botafogo! Igor, gol de Botafogo, Igor Jesús. ¡Oh, Jesús! Decíamos, pero hay un equipo brasileño enfrente. No tengan tanta pasividad para llegar al gol, porque un argentino, un brasileño te la puede mandar a guardar. Bueno, en la primera era una definición sucia, porque pegan el jugador de empacho. Pero Donnarumma igual. Donnarumma no pudo hacer nada.